Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Ambulante assassinado a tiros próximo à Estação do Barro. Encapuzados matam jovem e ferem o amigo a tiros em Cruz de Rebouças. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 21 de maio de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 23 assassinatos. 23 homicídios foram registrados de ontem para hoje no estado de Pernambuco. Foram 18 crimes no interior e 5 no Grande Recife. Nas últimas 72 horas foram registrados 50 homicídios. 50 pessoas foram mortas de ontem para hoje, sendo 36 no interior e 14 no Grande Recife. Durante o ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 1.711 homicídios. 1.711 pessoas foram mortas no estado de Pernambuco este ano, sendo 1.021 no interior, 1.021 no interior e 690.690 no Grande Recife. O zelador Adriano Francisco da Silva, com 29 anos, residente na segunda travessa Porto Seguro, número 29, no bairro do Ibura, foi morto a pauladas na rua Alamedas das Jaqueiras, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão do Guararapes, assassinado por elementos desconhecidos. No momento, ele estava bebendo e o cara chegou lá acusando ele de roubo e passou a agredir-o a pauladas até a morte e depois fugiu em Desábalo da Carreira. O corpo de Adriano Francisco da Silva foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cláudio Alves Canuto, com 50 anos de idade, residente na rua Xande Alegria, no sítio Pica-Pau, no conjunto Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado a bala na residência. 2 homens encapuzados foram lá na casa dele à procura de drogas, pois a informação é de que ele, Cláudio, seria viciado. Foram lá à procura de drogas e acabaram matando o cidadão. O corpo de Cláudio Alves Canuto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um jovem com cerca de 20 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo no distrito de Gravatados Gomes, zona rural de Poção, no Agreste do estado, num crime de autoria e motivos também desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. Um outro jovem, também sem identificação, jovem com cerca de 18 anos de idade, foi assassinado a bala durante uma festa em Santa Cruz do Capibaribe, tendo sido ainda levado para a unidade de pronto atendimento à UPA local. Wesley Alves Amazonas, um jovem com 19 anos, residente no bairro Rio Claro, em Petrolina, no sertão do estado, foi assassinado a tiros pertinho da residência dele por um elemento desconhecido. De acordo com informações, Wesley cometia furtos e arrombamentos na localidade, e no momento do crime ele estava trocando objetos de roubo, produtos de roubo por drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal lá em Petrolina. O trabalhador rural Antônio Pires de Carvalho, com 68 anos de idade, residente na rua Pedro Veríssimo, distrito de Grossos, em Verdejantes, no sertão do estado, foi assassinado a tiros pertinho da residência dele por 2 homens numa motocicleta. O Antônio estava com um facão, reagiu e daí levou tiros e ainda teve a carteira dele roubada com dinheiro, R$1.700. Um suspeito foi preso em flagrante. O corpo de Antônio Pires de Carvalho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina.
o costureiro José Daniel Santos do Nascimento, jovem com 19 anos, residente no bairro da Coab, em Toritama, no Agreste do Estado. A informação é de que José Daniel estaria traficando drogas em casa e com a chegada da polícia ele teria reagido, trocou tiros e acabou baleado, levado para o hospital Nossa Senhora de Fátima, lá em Toritama. Ele acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um jovem identificado apenas como Abidiel e o amigo dele, Rafael José dos Santos Silva, 34 anos, foram agredidos a golpes de faca durante uma briga no Bar do Gordo, localizado na Rua F, no projeto Senador Nino Coelho, em Petrolina, no sertão do estado. O suspeito, um tal de Wallace, que conseguiu fugir. A Abidiel morreu na hora e o Rafael, ferido, foi socorrido no hospital universitário. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Lagoa Azul, bairro Otacílio Lemos, em Limoeiro. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Durante as últimas 24 horas registrados 6 assaltos a ônibus. Foram 6 ônibus assaltados de ontem para hoje. Por volta das 10 da noite, no bairro do Jardim Monte Verde, Ibura, ônibus da Metropolitana, linha Zumbi, loteamento, foi assaltado. Por volta das 11 da manhã, na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda, um ônibus do BRT, linha Pelópio da Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi o alvo. Por volta das 7 da noite, pertinho da Funesco, ainda em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce, PE15, assaltado, só os passageiros roubados. Por volta das 5 da manhã de ontem, após o terminal integrado da PE15, o coletivo da Borborema foi alvo dos marginais. Ele fazia a linha PE15, Boa Viagem. Por volta das 6 da manhã de ontem, na Avenida Luiz Corrêa de Brito, no sítio Novo Olinda, coletivo da Caxangá foi atacado por marginais que roubaram os pertences dos usuários. O coletivo fazia a linha Jardim Brasil, Estrada de Belém. Por volta das 9h30 da manhã de ontem, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão, em Olinda, mais um ônibus do BRT foi assaltado. Ele fazia o itinerário Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, de ontem para hoje, nas 24 horas, foram registrados 6 assaltos a ônibus. Nas últimas 72 horas, foram registrados 21 assaltos a ônibus. 21 ônibus assaltados final de semana. Neste mês de maio, já foram realizados 141 assaltos a coletivos. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano no estado de Pernambuco, foram registrados 1.019 assaltos a coletivos. Policiais do BEP, Batalhão Especial de Polícia do Interior, foram numa boca de fumo no bairro Santo Onofre, em Palmares, e lá, recebidos a bala, houve um tiroteio e um suspeito acabou baleado e morreu a caminho do Hospital Regional de Palmares. Um homem foi preso juntamente com 3 mulheres. Um adolescente também foi apreendido. E nessa operação, a polícia apreendeu 1.287 bigs de maconha, um revólver 38, uma espingarda 32 e R$345. Tudo foi parar na delegacia local. Ambulante assassinado a tiros próximo à Estação do Barro. Encapuzados matam jovem e ferem o amigo a tiros em Cruz de Rebouça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Justiça deve concluir hoje a audiência de instrução sobre o acidente ocorrido no bairro da Tamarineira. A notícia com o repórter Rabi Soares. A Justiça deve concluir hoje a audiência de instrução do processo do acidente de carro na Tamarineira que matou a mãe, o filho de 3 anos e a babá. Uma testemunha arrolada pela defesa não prestou depoimento no dia 7 de maio. A ouvida está marcada para amanhã de hoje no Fórum Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra, no Recife. A colisão no cruzamento da Avenida Rosa e Silva com a Rua Cônego Barata ocorreu em novembro do ano passado.
O universitário João Victor Ribeiro de Oliveira, de 25 anos, dirigia o veículo que atingiu outro automóvel. Os mortos foram a servidora do TJPE, a advogada Maria Emília Guimarães da Mota Silveira, o filho dela, Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, e a babá das crianças, Rosiane Maria de Brito Souza. O motorista, o advogado Miguel da Mota Silveira, e a filha do casal, Marcela Guimarães da Mota Silveira, de 5 anos, sobreviveram. João Victor Ribeiro de Oliveira responde por triplo homicídio doloso duplamente qualificado e dupla tentativa de homicídio. O universitário está desde novembro no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna, o COTEL, em Abreu e Lima. A perícia constatou que ele estava dirigindo alcoolizado quando avançou o sinal vermelho em alta velocidade. Em janeiro deste ano, a Justiça negou que a prisão preventiva do universitário fosse convertida em domiciliar para tratamento médico. 10 dias depois das alegações finais, o juiz Ernesto Bezerra Cavalcante define se o universitário vai ser levado a júri popular. Para o advogado de acusação, Ademar Rigueira, não há como escapar do julgamento baseado no Código Penal. O próprio comportamento do acusado, neste caso específico, nós temos que entender que o delírio trans normalmente é uma exceção, um comportamento desse tipo. A pessoa saiu para beber, bebeu com os amigos no bar, depois foi para outra festa, estava embriagado, foi repreendido pelos amigos, ou seja, antes do fato, uma testemunha já relatou que antes de acontecer o fato, numa curva antes, ele praticamente ia rodando com o carro, ia virando com o carro, ou seja, ele já vinha em alta velocidade, já vinha provocando, e assim, não é só esse fato isolado, não foi uma situação excepcional que o acusado bebeu e provocou um acidente. Não, ele era, quanto mais nisso, ele saía, ele bebia, nesse dia ele trocou inclusive do carro para um carro mais veloz, que era o carro do pai, então, assim, tudo demonstra que ele estava pouco se incomodando com o resultado e com o dano que ele poderia provocar a outras pessoas. A defesa reconhece que o motorista estava alcoolizado na hora do acidente, mas vê exageros no andamento da ação judicial. A advogada Andresa Salesiano diz que vai até a última instância para impedir a realização do júri popular. A defesa ela vai insistir para que isso não ocorra, já que trata-se de um crime de trânsito e um crime de trânsito não é submetido a tribunal do júri, certo? O tribunal do júri é um crime comum, vindo pelo artigo 121 do Código Penal brasileiro. Então a defesa insiste para que isso não venha a acontecer, até porque é uma situação nova no estado de Pernambuco, porque até então todo mundo que praticava algum crime de trânsito era regido pelo Código de Trânsito brasileiro. Então por que com João Vitor seria diferente? Um fato que destacou e que foi bastante interessante é que as próprias testemunhas do Ministério Público acabaram trazendo aos autos fatos que mostram justamente esse, que ele não teve poder decisório de dirigir. Ravi Soares para o Bandeira 2. Olha, minha gente, faleceu esta madrugada o nosso amigo, ouvinte assíduo aqui da Radional, o rubro-negro Tiago do Barro, que antes era o Tiago da Muribeca. Tiago que sempre participava da programação aqui da Radional. Nada ainda definido sobre o horário e local do sepultamento do Tiago, que deixa muita saudade para todos. José Cipriano de Almeida Rodrigues, com 42 anos, residente na rua João Pessoa 306, na Vila Aliança, em Surubim, foi assassinado a tiros perto da residência dele por 2 homens numa motocicleta. Oswaldo Sebastião Ferreira da Silva, 43 anos, residente na rua Salgueiro 632, em Bimirim, foi assassinado com 7 disparos de arma de fogo no sítio Barriguinha, lá em Bimirim, crime de autoria e motivos desconhecidos. Oswaldo, ele quando bebia, arrumava barulhos e já pesava contra ele um crime de morte. José Fagner Santos Guimarães Pereira, 22 anos, residente na Rua das Margaridas, 194, bairro João Paulo II, em Amaragi, foi assassinado a tiros no Bar do Américo, localizado na Rua 23 de Junho, lá em Amaragi. O suspeito do crime, José Jefferson dos Santos, 19 anos de idade. Esse crime aconteceu durante um desentendimento numa bebedeira. Um comerciante residente estabelecido na Rua da Alegria, no bairro Umari, que fica em Bom Jardim, foi assassinado a bala no próprio estabelecimento por elementos que roubaram os objetos dele, inclusive a moto dele, uma Pop 100 vermelha. E a linha de investigação da polícia é justamente latrocínio, roubo seguido de morte. Luciano Amaro da Silva, 47 anos, residente na Rua Castelo Branco 94, no bairro Batateira, em Belém de Maria, foi assassinado com disparo de arma de fogo por 2 homens numa motocicleta.
Hamilton Pereira da Silva, de 29 anos, residente no sítio Suassuna, em Trindade, interior do estado, foi assassinado a tiros por elementos desconhecidos que ainda feriram Romério Rodrigues de Alencar, que foi levado para o hospital local. Ademilton Silva de Araújo, 27 anos, foi morto a facadas na rua Dom Mário Vilas Boas, no bairro São José, em Garanhuns, e o suspeito do crime, um adolescente de 15 anos que foi apreendido. Bernardino Antônio da Silva, com 66 anos de idade, residente no assentamento Gurijó, em Itaquitinga, foi assassinado a golpes de facão durante uma bebedeira na residência dele, e o suspeito, o próprio primo, Samuel Rodrigues da Silva, que foi preso em flagrante. O Samuel ainda chegou a ser espancado por populares lá, o pessoal lá revoltado bateu bastante nele. Ele foi levado para a UPA de Itaquitinga e depois removido aqui para o Hospital da Restauração. Está custodiado. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Cigano, zona rural de Itaíba, interior do estado, no crime de autoria e motivos desconhecidos. Kelvin Henrique Silva, um jovem com 24 anos, residente na rua Casimiro Monteiro 302, bairro Santo Antônio, em Palmares. Ele foi assassinado a tiros em frente à residência dele por ocupantes de um carro não identificado. Antônio Joaquim Sobrinho, com 59 anos de idade, este cidadão morreu num acidente na BR-424 em Caetés, no Agreste do estado. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete D20 de placa KOK 7777. O corpo de Antônio Joaquim Sobrinho foi encaminhado ao IML de Caruaru. Renato Soares da Silva, de 21 anos de idade, trafegava numa motocicleta pela PS 635 em Dormentes, no sertão do estado, quando se envolveu num acidente com um carro, e ele morreu na hora, sendo o corpo encaminhado ao IML de Petrolina. O passageiro da moto ficou ferido e foi socorrido no hospital local. Daniel Santana de Oliveira, 37 anos, residente na Rua do Condor, em Peixinhos, Olinda, foi baleado perto da residência dele por desconhecidos e trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Antônio de Barrocas e a mulher dele, identificada apenas como Geralda, residentes no sítio Volta Grande, Afrânio, no sertão do estado, morreram num acidente de motocicleta na BR-417, no sítio Caldeirão, em Petrolina, no sertão do estado, e os corpos foram encaminhados ao IML local. Severino Tomás de Lima, conhecido como Bio de Ogêncio, 86 anos de idade, residente na Vila de Poço Fundo, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele estava numa balsa improvisada e tentou atravessar um rio lá, e o resultado, a balsa virou e ele acabou morrendo afogado, sendo o corpo encaminhado ao IML de Caruaru. Adriel Cândido da Silva, de 22 anos, este morreu afogado na piscina do Clube Municipal de Paulista. A informação é de que ele havia pulado o muro para consumir drogas e acabou morrendo na piscina do Clube Municipal, que fica na Rua do Nobre, em Paulista. Um tubo de cola foi encontrado pertinho do corpo, que foi encaminhado ao IML. O pai de Santo Luís Heleno Santiago dos Reis, com 56 anos, residente em Toritama, ele foi botar um despacho na Mata da Onça, em Toritama, numa chácara lá, e o resultado, o vigia da chácara não gostou e sapecou chumbo nele, tiro de revólver. O pai de Santo Luís Heleno Santiago dos Reis foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Santa Cruz do Capibaribe. Gustavo José de Sena da Silva, de 22 anos, residente em Itaquinga, foi agredido a golpes de faca peixeira por um desconhecido e deu entrada aqui numa HR. Benedita da Silva, de 53 anos, residente na Rua Coronel Benedito Chaves, número 110, em Boa Viagem, foi agredida a socos e pontapés. Ninguém informou quem agrediu nem os motivos, e ela deu entrada aqui numa HR. Felipe Diego da Silva, 19 anos, residente na Rua 1, número 221, no bairro do Ibura, também deu entrada aqui numa HR com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Samuel Rodrigues da Silva, 34 anos, residente em Araçoiaba, também deu entrada aqui numa HR, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados. Wilson Lopes Vieira, 32 anos, residente na Rua da Alegria, número 450, em Campo Grande, foi agredido a faca por um desconhecido e socorrido aqui na emergência do HR. Gabriel
Saturno Barbosa de Assis, com 22 anos de idade, residente na Rua da Cadeia Velha, em Feira Nova. Este foi baleado na cabeça quando estava numa seresta no centro, lá em Feira Nova. Elementos desconhecidos balearam ele e também outras pessoas que foram socorridas no hospital local. Gabriel Saturno Barbosa de Assis foi trazido para emergência aqui do Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ambulante assassinado a tiros próxima à Estação do Barro. Jailson de Souza Mendonça, com 49 anos de idade, ambulante, residente na Rua Alexandrita, número 41, no bairro do Barro, foi assassinado ontem por volta das 2 horas da tarde com disparos de arma de fogo na Avenida Central, pertinho da estação do metrô, lá no Barro, onde ele estava trabalhando vendendo galetos. 2 homens numa moto se aproximaram dele, não disseram nada e mataram ele a bala, fugindo em seguida com a moto em alta velocidade. Nenhuma informação até agora sobre a motivação do crime, e o corpo de Jailson de Souza Mendonça foi encaminhado ao IML. E atenção! Encapuzados matam jovem, ferem o amigo a tiros em Cruz de Rebouças. O jovem Luiz Cabral da Silva Neto, com 22 anos de idade, foi assassinado com cerca de 9 disparos de arma de fogo ontem por volta das 11 horas da noite no Morenas Bar, localizado na Rua Guilherme José Paz Barreto, em Cruz de Rebouças e Garaçu. A informação de que o crime foi cometido por 3 homens que chegaram encapuzados num carro, os caras se dizendo policiais, mataram ele, Luiz Cabral da Silva Neto, e ainda feriram o amigo dele, o Whindersson Flávio Veloso Mendonça de Souza, de 22 anos, baleado na perna. O Whindersson foi socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O corpo de Luiz Cabral da Silva Neto, jovem com 22 anos, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, M780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.